sobre os fundamentos para distinguir entre a neurasteria e a neurose de angústia. Freud, nesse momento específico, 1895, ele se interessa muito na questão da angústia. Mas bastante importante destacar que Freud falava de maneira acessível, ele preferia pegar palavras inclusive do senso comum. Então a palavra angústia ela não é uma palavra necessariamente científica ou do campo da medicina, é angústia. Angústia como todos nós falamos, meu Deus, estou sentindo angústia. E aí o Freud gostaria de separar naquele momento o que os médicos de então a psiquiatria chamavam de neurastenia. Ele é neurastênico, como se fosse algo que não pudesse fazer nada, ele tivesse fadado a morrer daquele jeito. E Freud já tentava entender, percebam só, naquele comecinho, em 1895, peraí, mas por que a gente poderia pensar na angústia? A palavra angústia em alemão é diferente da palavra em inglês, então na tradução para a língua portuguesa, a obra do Freud veio muito atravessada pela língua inglesa, e aí veio ansiedade, que seria anxiety em inglês, que não é a mesma coisa que angst ou anguish. Ou seja, Freud na língua alemã escolheu com cuidado a palavra angústia. Então é interessante para os psicanalistas perceberem que a angústia, primeiro, não é a mesma coisa que a ansiedade, e a maneira como a gente trata também é de uma outra ordem. Então, nesse sentido, esse é um texto precioso, um texto curto, antigo, do começo de Freud, que nos serve até hoje. Apenas uma curiosidade. Aquilo que Freud já nesse momento chamava de neurose de angústia é exatamente o que a gente vê hoje no consultório, quando as pessoas dizem, fui no psiquiatra e ele me disse que eu tenho síndrome do pânico. E eu preciso falar. E precisa falar mesmo. Se não falar, não trata, não cura, não muda. Não adianta ficar tomando remédio para síndrome do pânico. Então o Freud estava pesquisando, estava começando ainda a entender a causalidade disso que ele chamava de neurose de angústia. Porque, na verdade, o que está dentro da gente, dentro entre aspas, se traduz, sai para fora como angústia. Um detalhe curioso, quando a pessoa diz que ela está com angústia, ela põe a mão no peito. Isso é o primeiro diagnóstico que se trata de angústia. O segundo diagnóstico, se você perguntar por quê? Mas o que você quer dizer com angústia? A pessoa não consegue explicar. Então não é por esse caminho. Essas são as estratégias terapêuticas que Freud foi montando, claro, ao longo do tempo. Mas esse é um texto inicial no qual já está presente a preocupação de Freud em entender, afinal, o que causa isso que nós chamamos angústia. Poderíamos criar um termo chamado neurose de angústia, e Freud faz uso desse termo por muitos e muitos anos, até que mais à frente ele tem condições, enfim, de abandonar e fazer uso de outros termos. Mas em termos iniciais, vale muito a pena, especialmente em termos clínicos, se ater para esse texto original de Freud.